Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. O tema dessa noite é a lei e a graça. Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, que é o estudo da palavra de Deus. E eu convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias em dois textos bíblicos. João capítulo 1 e o verso 17 e Gálatas capítulo 2, verso 21. Vamos tratar deste assunto tão importante para consolidar a nossa fé essa noite. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que Ele trouxe até aqui, para que nós pudéssemos instruir vocês a crescer juntos no ensino da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a crescer na graça e no entendimento da sã doutrina e aprender a viver por fé, que uma vez foi dada ao justo. Louvado seja Deus para sempre. Eu quero também estender este agradecimento aos queridos irmãos internautas que mais uma vez nos prestigiam com a sua audiência essa noite. Vocês são joias preciosas aos olhos do nosso Pai Celestial. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória pelas vossas vidas essa noite. Então abra sua Bíblia comigo. João capítulo 1, verso 17, diz a palavra: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos ler mais um texto em Gálatas 2 e 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, morreu debalde. Louvado seja Deus para sempre. Meus queridos irmãos, igreja gloriosa de nosso Senhor Jesus, vocês são pedras que vivem em triunfo com Jesus Cristo, porque somos a sua imagem e somos a sua semelhança. Então, crescer na graça e no conhecimento da sã doutrina implica em estudar, rebuscar e entender o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Louvado seja Deus para sempre. Porque somente desta forma nós podemos servir a Deus de forma que lhe agrade. Então é preciso que conheçamos claramente a diferença existente entre o velho pacto, a lei, e o novo pacto de superiores promessas, que é a graça de Deus, que estão representadas na Bíblia pelas duas alianças. Diga comigo: antes da cruz, depois da cruz. Antes da cruz, a lei. Depois da cruz, a graça. É bom lembrar que até a morte de Jesus Cristo, a lei de Moisés estava de pé. Porque tem pessoas que começam a folhear a Bíblia e quando termina o livro de Malaquias, que começa o livro de Mateus, acha que já está no Novo Testamento. Mas a verdade é que o Novo Testamento só foi revelado 26 anos depois da cruz, no caminho de Damasco, quando Jesus arrebata Saulo ao terceiro céu. Então tudo o que ocorre até a morte de Jesus chama-se período da lei. Diga comigo: o velho pacto, a lei, encerra na cruz. Então, quando nós buscamos o conhecimento na língua do dicionário brasileiro, encontramos como definição da palavra lei, que quer dizer prescrição legal,
regra sistemática e longínquamente ordenada, cujo principal objetivo é normatizar a vida em sociedade. Então a lei era constituinte, era o que regia o país de Israel. Então vamos compreender isso. A lei de Moisés compreende tudo quanto na Escritura é revelação da vontade de Deus através de mandamentos e de proibições. É por isso que há muita proibição dentro das igrejas hoje que vive pela lei. A lei de Moisés, ela está nos primeiros 5 livros da Bíblia, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ali chama-se a Torá, a lei de Moisés. Ali está o batismo com água, a unção com óleo, a apresentação de criança, a doutrina do dízimo, a doutrina do jejum. Tudo isso faz parte da lei de Moisés. Toda pessoa que vive hoje, depois da cruz, praticando isto, está vivendo um judaísmo disfarçado de cristianismo. Então a lei mosaica continha 613 mandamentos, e quem deixasse de cumprir um só dos mandamentos era punido por todos eles. Louvado seja Deus para sempre. Olha o que Tiago disse no capítulo 1, versículo 10: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então quer dizer que se a pessoa viver pela lei de Moisés, depois da cruz, e quiser guardar a lei, mas tropeçar em um só mandamento, se torna culpado de todos. É por isso que é impossível alguém ser justificado pela lei, porque além de ser punido, era também amaldiçoado por tropeçar em um só mandamento. Diga comigo: a lei de Moisés, ao não cumpri-la, você era amaldiçoado. Toda pessoa que vive pela lei está debaixo de maldição. Não está vivendo a bênção, não está vivendo a promessa, não está vivendo pela fé. Muito pelo contrário, está debaixo de maldição e vivendo por suas próprias obras. É por isso que há tanto esforço, tanto preço, subida no monte, jejum, consagração, porque a lei só trabalha com a carne. Então Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 3, verso 10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem é que permanece? Ninguém nunca se justificou pela lei. A lei era um ministério de morte e de condenação. Moisés, o qual recebeu a lei, foi o primeiro a descumprir, porque tinha um mandamento que dizia que não era para adulterar, e ele adulterou, porque casou-se com mulheres estranhas. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja aos Gálatas, ele chama a atenção dos Gálatas, dos que praticavam as obras da lei, chamando-os de insensatos, porque tinham começado na pregação do Espírito, mas agora estavam se aperfeiçoando na carne. Toda igreja que vive pela lei, ela quer justificar, santificar e aperfeiçoar as pessoas na carne. É por isso que há tantos cultos de consagração, há tanto jejum, subida nos montes, retiro, porque eles se enganam em querer santificar
uma coisa que vai seguir desconcertada, porque Deus não trabalha com a carne. Quem trabalha com a carne é a lei, era o velho pacto. Então Paulo disse: quem vos fascinou? Quem é que está fascinando você nos dias de hoje com a lei de Moisés? Ensinando você a fazer jejum para fortalecer o espírito, dando fraqueza à carne, quando a própria Bíblia diz em Gálatas 5:16 que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então podemos perceber que os sacrifícios antigos, segundo a Bíblia, eram humanos, transitório e passageiro. Louvado seja Deus para sempre. Depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, passou a ser divino e também permanente. Louvado seja Deus para sempre. E nós podemos ver isto na promessa de Deus por intermédio de Paulo. Abra sua Bíblia comigo essa noite. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Vamos ler. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, neste sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova o pecado. Verso 8, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e obrações pelo pecado, nem e com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Diga comigo, coisas que se oferecem segundo a lei. O que era que a lei oferecia? A lei oferecia sacrifício, pecado, doía na consciência, porque apontava a falha, mas nunca apontava a solução. Sacrifício, holocausto, jejum, subiram nos montes, unção com óleo, imposição de mãos, batismo com água, também fazia parte da lei de Moisés. Quem batizava com água? João Batista. Jesus nunca batizou ninguém com água. Isso é muito sério. Então, na lei de Moisés se prestava culto sacrificial. Diga comigo, culto de sacrifício não pertence a este pacto. Diga, o culto de sacrifício é da lei de Moisés. Agora você começou a entender que a maioria das igrejas de hoje não estão servindo a Jesus, estão vivendo debaixo da maldição da lei de Moisés. Então, para se purificar dos pecados cometidos anos após ano, se valia do sangue de animais, de touro, de bodes. Achava-se que o sangue de touro e de bode pudesse limpar dos pecados cometidos, mas a Bíblia diz, coisas que se oferecem segundo a lei. Isso é inútil. Nos dias de hoje, isso não serve para nada. Mas graças a Deus, que quando o nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao Gólgota, subiu ao monte, a Bíblia diz que morreu, e morreu por nós, se ofereceu como único sacrifício, e a Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. E Paulo ainda foi mais além, em Hebreus 9:6 diz que ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
Interessante, porque o sistema religioso não vai suportar agora. Porque quando Jesus morreu, há 2000 anos atrás, ele morreu pelos pecados do passado, ele morreu pelos pecados do presente, e ele também morreu pelos pecados do futuro. Só os que creem dão glória a Deus essa noite. Porque quando ele morreu por todos os pecados, você não tinha nascido ainda, mas você já está debaixo da promessa, porque todos os teus pecados foram imputados no corpo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Então, na graça de Deus, nós somos livres. Diga comigo: eu estou livre do pecado. Repita comigo o que está em Romanos 6:14. Diga comigo: o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Só os que creem dão glória a Deus essa noite. Louvado seja Deus para sempre. Isto era a lei de Moisés, era assim que ela funcionava. Agora, o novo pacto, a graça de Deus. Essa palavra graça, ela significa favor. Diga comigo: favor. Diga comigo: merecer. Benevolência é o favor imerecido de Deus, concedido por Deus. A graça abrange tudo que se relaciona com a obra redentora, concentrizada no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Deus para sempre. Então Paulo diz em Hebreus, no capítulo 10, abra sua Bíblia comigo, o verso do 9 ao 10, diz assim: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, diz a sua palavra. Querido, que coisa! Paulo disse: entretanto, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Isso era Jesus. Então remove o primeiro, a lei, removeu a lei, para estabelecer o segundo, a graça. Louvado seja Deus. Portanto, os sacrifícios antigos que se faziam eram humanos, eram transitórios, eram passageiros, porque a lei era uma sombra do que haveria de vir. Agora, a expiação feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela é divina e é permanente, diz a sua palavra. Diz a Bíblia que de uma vez por todas, Ele nos redimiu de todo o pecado, que nos trazia um fardo enorme sobre a nossa costa. E hoje nós estamos livres. É por isso que Paulo disse: a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Só os que creem, digam amém. Porque tem gente que pensa que ser cristão é difícil. Tem gente que diz, quando a pessoa acha que é crente, mas está com a mente dentro da lei, e diz: olha, tem que pagar o preço. É tão difícil ser crente. Isso por causa da lei. Na graça não. Na graça quem opera em vós é o próprio Deus. Louvado seja Deus. Portanto, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo fez uma expiação
e nos deu um fardo, um jugo suave e um fardo leve. Jesus disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por quê? Por causa de Jesus, hoje somos livres. Hoje nós estamos libertos. Somos livres para amá-lo e para servi-lo. Por que essa igreja, essa noite, está livre para amar a Deus e para servi-lo? Porque nós removemos o primeiro, a lei, e estabelecemos o segundo, a graça. Deixamos de viver pelas obras e aprendemos a viver pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos libertos. Nós estabelecemos a graça, tiramos a lei da nossa mente e agora estamos totalmente livres em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A pessoa, quando não conhece o Evangelho, e hoje você percebe, dia de hoje, as igrejas estão cheias de pessoas que vivem a lei de Moisés. Como é que você identifica que uma pessoa está vivendo a lei? Porque a lei, o velho pacto, era para a carne, era para as obras, era para o esforço, para a meritocracia. Se você fizesse, Deus fazia. Se você não fizesse, Deus não fazia. Por isso havia uma necessidade de se buscar a Deus. E o povo até hoje estão buscando a Deus. Mas Paulo disse: todavia não está longe de ti, porque agora vós sois o templo e a morada do Deus vivo. Louvado seja Deus para sempre. Então nós não buscamos a Deus neste pacto. Neste pacto Deus já mora dentro de nós. Nós confiamos na sua palavra. Mas a lei de Moisés era para a carne. Veja o que João disse. Abra a sua Bíblia comigo. João capítulo 7, verso 19. Vamos ler. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Então não se observava, porque a lei era imperfeita. Diga comigo, a lei era imperfeita. Então, conforme eu disse anteriormente, se deixasse de cumprir um só dos 613 mandamentos da lei, era considerado maldito e era punido por todos os outros. Então Paulo chegou a dizer em Romanos 5:20: sobreveio a lei para que avultasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja Deus. A lei era o trator, era o precursor que empurrava as pessoas a pecar, porque sem lei está morto o pecado. E para que o pecado fosse tirado da terra, o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Então ele pôs um fim à lei, que era justamente o que empurrava as pessoas para pecar. Então Paulo diz em Romanos 10:4: porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Louvado seja Deus para sempre. Então hoje, através de Jesus Cristo e o ressuscitado, vivemos a graça de Deus e consequentemente estamos livres de pagar o preço. Quem pode dar glória a Ele por isso? Ele pagou o alto preço. Diz a Bíblia Sagrada que o escrito de dívida, Colossenses 2:14, o escrito de dívida que havia contra nós, Ele te atirou na cruz e rasgou. Ele pagou o alto preço. Jesus Cristo pagou o alto preço para que você pudesse ser livre. Louvado seja Deus para sempre. Então agora, depois da cruz, nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei, porque o pecado jamais terá domínio sobre nós. A graça chegou. Por isso que Paulo disse lá em Tito 2:11:
A graça de Deus manifestou-se, trazendo salvação a todos os homens. E em Romanos 7:5 Paulo diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então o pecado, ele só tem vida quando a lei de Moisés está de pé. É por isso que toda igreja que prega a lei, o povo só vive em má consciência. O pastor só vive disciplinando os crentes. Há um julgamento e apontar de dedo dentro desse sistema religioso, colocando os crentes em má consciência, em condenação. Por isso a Bíblia diz que despertava toda sorte de concupiscência. Toda vez que a lei é pregada, os crentes, ao invés de se santificar, vão adulterar, vão mentir, vão se prostituir, porque dentro destes assalpões que é chamado de igreja que tem por aí, o que você vê é um sistema de camuflagem. As pessoas se camuflam dentro do templo para viver uma vida desordenada, porque a lei está predominando. Mas se o evangelho for pregado, toda obra carnal será exposta para que a obra do Espírito prevaleça. Louvado seja Deus para sempre. Então Paulo disse que sem lei o pecado está morto. Então o que foi que Cristo fez para destruir o pecado e a lei? Ele destruiu a lei. Romanos 10:4. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo instruiu a igreja com relação à lei, para que a igreja tomasse consciência que Jesus já tinha morrido, os 12 discípulos estavam vivos, mas outro pacto estava em vigor. Então em 1 Timóteo 1:8 Paulo diz: sabemos porém que a lei é boa, se alguém dela se utilizar de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores, para os rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo que se opõe à sã doutrina. Isso aqui é muito sério. Então quer dizer que a lei era boa, era justa, era santa, para quem se utilizasse dela legitimamente. Agora eu pergunto, para todos que guardam a lei, eu quero perguntar para aqueles que batizam com água, para aqueles que cobram dízimo, que usam unção com óleo, imposição de mãos, apresentação de criança, a guarda dos sábados e outro sistema da lei. Eu quero perguntar a vocês que usam a lei: vocês se utilizam legitimamente da lei? Vocês estão se utilizando de algo que está sucumbido? Vocês estão ressuscitando uma coisa que Cristo pôs um fim a ela. Jesus disse na cruz: está consumado. E vocês estão dando validade àquilo que nosso Senhor Jesus Cristo pôs um fim. Paulo diz: a lei é justa, a lei é santa, a lei é boa, para quem dela se utilizar legitimamente. Ninguém conseguiu se utilizar da lei legitimamente, porque quando utilizava, cumpria um, descumpria outro, e se descumpria um mandamento, se tornava culpado de todos. Isso é muito sério. Por quê? Porque a lei não é feita para quem é justo. Diga comigo: somos justificados pela fé. Se somos justificados pela fé, não somos justificados pelas obras. Se somos justificados pela fé, então a lei não é para nós. A lei é para os injustos, os irreverentes, os insubordinados, os transgressores e rebeldes, para os parricidas, matricidas, homicidas,
para os raptores de homens, os sodomitas, e para tudo que for contrário à sã doutrina, diz a palavra. Então, quando vivíamos segundo a inclinação da carne, vivíamos as paixões pecaminosas, porque a carne, já sabemos, para nada se aproveita, e a Bíblia diz que ela é trapo de imundícia, ela não dá fruto para Deus, só dá fruto para a morte. Paulo, escrevendo ao seu irmão Timóteo na fé, acrescenta: sem lei está morto o pecado. Está morto, porque a lei foi estabelecida para corrigir os transgressores, os insubordinados, aqueles que matam sua mãe, seu pai. Para estes é que a lei foi promulgada. Haja visto que não se promulga a lei para quem é justo. E se nós agora somos justificados pela fé, então a lei não é para nós. Por isso que Paulo disse a Tiago, aliás, Tiago disse no capítulo 2, verso 10: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Todos o quê? Todos os 613 mandamentos da lei de Moisés. A pessoa se tornava vítima. Então, no novo pacto, a lei de Deus não está mais em tábuas de pedra. Só os que crêem digam amém. A lei de Cristo agora está no coração e na mente. Está nas tábuas do nosso coração. É por isso que tem hora que nem com a Bíblia você está, mas a palavra está cortando aí dentro do teu coração e da tua mente. É por isso que havia uma profecia, que quando a lei de Moisés saísse, o velho pacto fosse removido, então ele ia escrever as leis dele em outro local. Vamos ver a profecia aqui. Ezequiel 36, 26 e 27. Escute. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis com que andeis em meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Louvado seja Deus. Isto era a promessa. Então, graças a Deus que Ele nos deu um coração novo, e a Bíblia diz que Ele colocou dentro de nós o seu Espírito, para que através dele tenhamos um proceder correto, digno e agradável segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Paulo diz em 2 Coríntios 3, 2 e 4: vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, e estando já manifesto com carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Louvado seja Deus. Então a fé desta igreja, ela está firmada em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Essa lei é a lei do Espírito, que Paulo recebeu a revelação em Romanos 8:2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Esta lei está escrita nas tábuas do nosso coração, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. É o que diz a palavra, não em tábuas de pedra conforme Moisés, mas nas tábuas do nosso coração. Louvado seja Deus. Agora é bom lembrar, não que nós sejamos capazes de alguma coisa, porque tem gente que porque guarda 2 ou 3 versículos na mente, acha que é
maior do que alguém. Não, de forma alguma. Mas, porque a Bíblia diz, não que partisse de nós mesmos, mas é Ele que está operando, é Ele que escreve, é Ele que faz com que você guarde a sua palavra no seu coração para não falhar contra Ele, porque Deus é quem dá esta suficiência para que a nossa mente se encha dele, se encha da palavra, se encha do Espírito, porque através deste ministério da graça de Deus, nós nos tornamos ministros do novo pacto, ministros da nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica e dá vida com abundância. Louvado seja Deus. Então este pacto da graça de Deus é um pacto que não trabalha com carne, trabalha com a mente, trabalha com o Espírito. A lei, ela era um ministério de morte, a graça é um ministério de vida. Paulo disse em 2 Coríntios 3, 5 e 6, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja Deus. Eu quero fazer um chamado a você que está me ouvindo essa noite, a abandonar todas as doutrinas do velho pacto da lei, para ser ministro da nova aliança, para ser ministro do Espírito, porque a Bíblia diz que a lei de Moisés, ela teve um fim na cruz, era um ministério que desvaneceu, caducou. Agora nós estamos num ministério de maior glória, de mais excelência, e que é permanente, conforme está escrito. Então, este pacto que nós estamos vivendo, esta graça é para o Espírito. Diga comigo, a graça é para o Espírito. Paulo disse em Romanos 5:21, a fim de que, como o pecado reinou por meio da morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Então quer dizer que a graça, a lei, reinou para que o povo pecasse. Por causa da lei, o pecado reinava. Mas, quando a graça chega, a justiça chega e dá vida eterna em Jesus Cristo. É por isso que Paulo disse, somos justificados pela fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também disse em Gálatas 4 e 5, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A pessoa que insiste em viver pela lei nos dias atuais, ela está caída da graça. O que é uma pessoa caída da graça? É aquela pessoa que se justifica pelas suas próprias obras. Então, nós somos justificados mediante a vida e a justiça de nosso Salvador Jesus Cristo. Sabemos que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, mas esta mesma fé não vem de nós, é dom de Deus, porque Ele é rico em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou. A Bíblia diz que nos deu um favor imerecido, e hoje compreendemos, através da sua graça, temos a esperança nesta glória que nos dá vida e vida eterna, para que nós sejamos justificados pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja Deus.
Então eu vou ler só mais um texto para encerrar. Romanos capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para ele? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou, ressuscitai vós também, e andai em novidade de vida, diz a sua palavra. Louvado seja Deus para sempre. Então quer dizer que a graça não ensina ninguém a pecar. Muito pelo contrário. Nós morremos para o pecado. Nossas vidas agora estão guardadas e escondidas com Cristo em Deus. Quem crê, diga amém. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus essa noite. Nós estamos libertos na nova aliança, no novo pacto, de melhores e superiores promessas. Vivemos pela fé, sem as obras da lei. Não vamos mercantilizar o evangelho. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Louvado seja Deus. Eu quero orar a Deus essa